Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o século americano, sobre os gigantes em crise, sobre o xerife do mundo, sobre o novo século, se ele será chinês, sobre a formação dos blocos regionais. Bora lá? O fim da bipolarização ideológica, representado pela queda do Muro de Berlim, significou o surgimento de uma nova ordem mundial. O capitalismo e a democracia liberal proclamavam-se os grandes vencedores da Guerra Fria, decretando a hegemonia de seu estilo de vida. A guinada geopolítica levou o cientista político americano Francis Fukuyama a apresentar em 1989 sua teoria do fim da história, aprofundada em 1992 no livro O Fim da História e o Último Homem. Ele identificou na derrocada do socialismo a vitória da democracia liberal e do livre mercado, o que provava a superioridade desse modelo sobre os demais. A partir daí, previu uma lenta, porém inexorável transformação dos demais sistemas em direção à democracia de mercado. Mesmo acontecimentos posteriores, como o recrudescimento dos atentados terroristas aos Estados Unidos, não arrefeceram a crença otimista de Fukuyama. Ele identificou nessas ocorrências reações localizadas ao modelo existente que tendem a evaporar-se conforme sua expansão se efetive pelo mundo, ainda que essa expansão ignore as particularidades culturais de cada povo ou cada nação. No Iraque, em 2003, a estátua de Saddam Hussein é derrubada em Bagdá depois da ocupação do país por tropa dos Estados Unidos e seus aliados. A invasão do Iraque e a deposição de Saddam Hussein marcaram a política externa de uma superpotência que se julgava capaz de ignorar a comunidade internacional, com o Bush. Além de a desintegração da União Soviética assinalar a existência de uma única grande superpotência nuclear, também pode ser considerada a responsável pelo surgimento de um cenário econômico distinto em que três nações despontavam: Estados Unidos, Japão e Alemanha. Todos eles apresentavam PIBs e renda per capita elevados e razoavelmente bem distribuídos, além de intensa atividade industrial e de boa qualidade de vida da população. Esse quadro, porém, não durou muito tempo. O crescimento alemão desacelerou por causa dos custos da reunificação nacional. Uma crise financeira jogou o Japão na recessão e os Estados Unidos só mantiveram seu nível de crescimento econômico ao custo do constante e elevado endividamento do consumidor, o crediário. A manutenção do crescimento econômico legitimava o século americano e a crença na vitória do capitalismo. Os Estados Unidos passaram a portar-se como o xerife do mundo, arbitrando conflitos à revelia da comunidade internacional. Essa política unilateral caracterizou a administração de George W. Bush de 2001 a 2008, marcada pelos ataques ao Afeganistão em 2001 e ao Iraque em 2003. Internamente, desde a ascensão de Ronald Reagan, que viveu entre 1911 e 2004, cujo mandato foi de 1981 a 1989, os governos americanos contribuíram para intensificar as práticas neoliberais, desonerando a produção e os impostos sobre os mais ricos. Contraditoriamente, a renúncia fiscal era acompanhada por gastos públicos elevados que sustentavam a máquina militar. Essa mesma prática neoliberal alimentou os mercados especulativos que não se limitaram ao sistema financeiro e alcançaram a nova economia digital, que também começou a viver com incertezas e bolhas de crescimento econômico. Os elevados ganhos e a disparada no valor das ações preocuparam as autoridades econômicas, que alertaram para uma exuberância irracional que se ia formando no sistema financeiro e que se pautava em uma realidade econômica frágil. Como aconteceu em 1929, a crise foi fermentando dentro do território americano, sem que o governo tomasse medidas para impedi-la, culminando na quebra econômica de 2008. A aprovação econômica pela qual passam os Estados Unidos, colocando em xeque sua posição hegemônica mundial, contrasta com o contínuo e acelerado crescimento da China. O surgimento do gigante chinês não é um acontecimento imprevisto. Desde a morte de Mao Tse-tung, que viveu entre 1893 e 1976, e a ascensão de Deng Xiaoping, que viveu de 1904 a 1997, o Estado chinês teve uma mudança em seu processo de industrialização, combinando a entrada controlada de grandes empresas em ilhas do território com a manutenção de práticas políticas autoritárias e restritivas. O país permaneceu sob o rígido controle do Partido Comunista, sem a possibilidade de uma abertura política, como veio a ocorrer com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Gorbachev. O governo chinês vem direcionando o desenvolvimento da nação através de ondas modernizantes, inicialmente na agricultura e na indústria, para posteriormente alcançar os setores de alta tecnologia.
saúde, educação e infraestrutura básica. Essas ondas sucessivas têm contribuído para a manutenção de taxas de crescimento na ordem de 7 a 10% ao ano, ao custo de uma política industrial antiecológica. Esse modelo de desenvolvimento enfrenta desafios relacionados à dimensão da população chinesa, majoritariamente concentrada no campo e vivendo em condições ainda desfavoráveis quando comparadas aos ganhos na área urbana. Esse aspecto, associado à melhoria dos níveis educacionais, contribui para o aumento dos protestos em favor da democracia. A China também exerce enorme influência militar na região do Pacífico, incomodando a hegemonia americana mantida desde o final da Segunda Guerra Mundial. Apesar do controle que o Estado vem efetuando nos gastos militares, as Forças Armadas chinesas são uma das mais bem equipadas e organizadas do mundo, sem falar, obviamente, em seus efetivos. É dentro desse cenário que a China, desde o começo do século XXI, vem exigindo maior poder de decisão junto aos organismos internacionais, mesmo porque já adquiriu uma estatura de global player, ator global, capaz de orientar com seus pares os destinos do mundo. O despertar do dragão chinês é apenas uma das consequências da desintegração da antiga ordem mundial bipolar e de sua substituição por uma nova ordem. Ao que tudo indica, ainda em formação. Novos desafios vêm despontando, resultantes da multiplicação de polos de poder regional e da pulverização das atividades econômicas financeiras promovidas pela globalização. China e Rússia procuram, de maneira cautelosa, afirmar sua influência sobre a Ásia. Os dois estados tendem a aproximar-se quando se trata de confrontar os interesses dos Estados Unidos, que, por exemplo, tem uma relação difícil com a Coreia do Norte. O Oriente Médio permanece uma área estratégica e inflamada pela mistura de problemas econômicos, geopolíticos, religiosos e étnicos. É daí também que parte o mais novo temor do Ocidente, o terrorismo islâmico, que não limita seus ataques ao território norte-americano, alcançando também seus aliados, como sentiu a Espanha em 11 de março de 2004. O relativo fracasso da intervenção ocidental liderada pelos americanos tanto no Afeganistão como no Iraque apenas veio ampliar o ressentimento dos muçulmanos ocidentais. Quais serão as maiores economias do mundo em 2050? A China, provavelmente com 45 trilhões de dólares, os Estados Unidos produzindo 35 trilhões de dólares, a Índia provavelmente produzindo aí entre 25 e 30 trilhões de dólares, o Japão produzindo em torno aí de 5 trilhões de dólares, o Brasil também nessa faixa aí, pouco mais de 30 trilhões, a Rússia, a Alemanha, a França e a Itália, Segundo diversos analistas, as próximas 4 décadas assistirão a profundas transformações no cenário econômico mundial. Mostra o gráfico, em 2050 a economia da China deverá ter superado a dos Estados Unidos. O terceiro lugar será ocupado pela economia da Índia. Um nível bem inferior ao desses 3 gigantes estarão as economias do Japão, do Brasil e da Rússia. E num patamar ainda mais baixo estarão o Reino Unido, que deve ficar atrás do Brasil, a Alemanha, a França e a Itália. Será que eles vão deixar? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 813 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que garoto por conta de um conteúdo ou outro passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham nossos vídeos, compartilham nosso canal, seja aqui nas plataformas no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.